Durante 3 séculos, quase 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. Hoje, com a ascensão do Brasil como uma potência, muitos africanos que falam português estão atravessando o Atlântico de novo, minimizando a distância entre os dois lados e reabrindo uma fronteira, que por muito tempo pareceu fechada. Quem são os novos africanos que estão desembarcando no Brasil? Qual a realidade que eles encontram num país multirracial que se diz aberto ao estrangeiro? Bom, eu sou o Rogério, eu sou de Moçambique. Em Moçambique eu nasci na Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, antes da capital, que é Maputo. Eu vim para o Brasil em 2003 para fazer faculdade. Vim dentro de um programa que existe entre os governos de Moçambique e Brasil e que permite estudantes de lá virem estudar aqui como contrário. Me formei em jornalismo aqui em 2007. Depois eu não voltei, porque eu acabei ficando por aqui, eu casei. Enfim, são aquelas coisas que a gente não prevê, mas que acontecem. E agora eu estou no mestrado aqui no Brasil, portanto fazem quase 10 anos que eu estou no Brasil. O meu nome é Sueli Duarte da Rocha, tenho 31 e sou de Cabo Verde. Eu acho que a gente se revê muito no Brasil e então para os cabo-verdianos vir para o Brasil é vir para o paraíso, né? Eu me chamo Renovaldo Manuel Cabenda, eu fiz 32 anos de idade e moro no Brasil, vai fazer 15 anos em novembro. Eu moro aqui no Brasil faz 3 anos. Eu vim para cá porque eu escolhi estudar aqui. Comecei a fazer o curso de comunicação social na área de jornalismo e eu gosto do Rio. Eu estou aqui desde 2007, já vai fazer acho que quase 6 anos. Me formei em administração da empresa e comecei a fazer uma pós em logística empresarial. Tipo, quando eu cheguei, a adaptação era um pouco difícil porque era uma cultura nova, país diferente, não conhecia bem como é que é o brasileiro, como é que é viver no Rio de Janeiro. Nunca houve tanta circulação de pessoas e de ideias como hoje. Por um lado de pessoas, porque há um trânsito enorme de pessoas. Brasileiros que emigraram para Portugal, muitos dos quais estão a voltar agora. Portugueses que começam a chegar em massa ao Brasil, por causa da crise em Portugal. Brasileiros que vão para Angola trabalhar. Angolanos que já estavam cá, que vieram na altura da independência, que continuaram a chegar depois da guerra, por causa da guerra. Enfim, há um trânsito intenso de pessoas. Intenso. Nunca, isso é um fenómeno completamente novo. Esse trânsito é algo, esse trânsito de pessoas nesta intensidade é novo, não existia. O número de angolanos que vivem aqui, hoje eu posso dizer que aumentou bastante. Aumentou bastante. E apesar de muitos que se formaram já terem ido para Angola, mas o número, cada dia que passa, o número de angolano vai evoluindo, entendeu? Com a crise econômica em Portugal, o Brasil está se tornando uma referência para aqueles que falam a nossa língua. Hoje, 7 mil imigrantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe vivem legalmente aqui no Brasil. Extraoficialmente, sabemos que esse número é bem maior. A minha geração, principalmente, cresceu assistindo novelas brasileiras. Então, isso é o primeiro contato que você tem. Depois tem a história da seleção brasileira de futebol, que é muito famosa, e você busca informação a respeito. E a história a história de Moçambique e da África está ligada ao Brasil pela escravatura, né?
gente sabe que os negros que saíram da África foram para algum lugar, e um desses lugares é o Brasil, a América como um todo. No Brasil, essa visão que me parece que poderia ser um pouquinho mais aguçada sobre a África e sobre Moçambique não existe. Há muita gente que conhece Cabo Verde, mas a maioria realmente não conhece Cabo Verde, não sabe. Mas a partir do momento que ficam a saber, há outro acolhimento, né? Há uma proximidade, as pessoas se sentem mais próximas. Eu não esperava que a discussão sobre a África, sobre Moçambique, fosse a um nível tão básico, né? Imaginei que para as pessoas, pelo menos para as pessoas que estão na Universidade de São Paulo, pudessem trazer uma discussão a um nível de profundidade um pouquinho maior. É tão básico a ponto das pessoas não saberem a língua que se fala, é isso ou não? É tão básico a ponto das pessoas não saberem a língua que se fala, as pessoas não saberem quais línguas se falam na África como um todo, o que é África, o que é Moçambique. Chegar a esse ponto de se imaginar a África como um lugar só, não como um continente que está, obviamente, dividido em vários países. Além do desconhecimento, os africanos que chegam por aqui esperando encontrar uma sociedade multirracial têm que lidar com outro problema, o racismo. Acho que não dá para falar de racismo sem falar de poder. Então, acho que pelo fato da população negra não ter poder no Brasil, a discussão sobre racismo se torna muito difícil. Eu, por exemplo, eu já sofri vários tipos de preconceitos em sala de aula, na rua, etc, devido à minha cor e à maneira de falar. A jovem Zulmira Cardoso, de 26 anos de idade, que se encontrava a frequentar o mestrado no Brasil. A jovem foi assassinada a tiro no estado de São Paulo por supostos criminosos que se encontram foragidos. Foi um acidente lamentável, foi no dia do meu aniversário, foi dia 22 de maio, agora é 2012, né? Teve uma briga entre os angolanos e um brasileiro, questão racial. E não ficou por aí mesmo, os angolanos revindaram por ele ter chamado eles de macaco e criou um tumulto, na qual nós não estávamos presentes. Só que ficou por aí. O cara foi, os angolanos também, depois daquilo, não continuaram no bar. Nós não esperávamos que o cara viesse armado, né? Se vai voltar a acontecer ou não, isso vai depender do tratamento que for dado agora. Porque já perdemos 1, 2, 3 agora e não teve o tratamento devido. Minha amiga foi morta por causa disso, através desse incidente mesmo. Eu levei um tiro na perna, uma mulher grávida levou um na barriga, outro na perna. O meu amigo que estava do lado, que é o namorado da menina que faleceu, levou um da barriga. O Brasil vem numa imagem de mixigenação, né? Mas nos bastidores eles fazem um filtro para essa mixigenação não aparecer muito, né? Então a sociedade tem dificuldade de aceitar. Tanto tempo em que eu estudei aqui na USP, eu poucas vezes vi colegas meus brasileiros questionando os colegas meus que vinham da Europa. Por que eles estão aqui, o que eles estão fazendo? Mas eu sempre tive que responder essa pergunta. Como eu vim, quem paga, quem, etc, etc. Eu acho que para mim um gesto de racismo é quando as pessoas me perguntam de onde é que eu sou falo que eu sou de um país africano, Cabo Verde, e ela, mas você é tão branquinha, tipo, dá para dar uma disfarçada, tipo, como se a parte do ser africana fosse uma coisa que eu tenha a sorte de poder
né? Tipo, disfarçar. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda. Mas, não, olha, eu tenho muitos amigos aqui, eu estou a ser extremamente bem recebida. Eu acho que em nível de percentagem, não é uma percentagem maior do que outros lugares. No cenário geopolítico atual, o Brasil deve continuar recebendo cada vez mais imigrantes da África. As oportunidades no eixo Sul-Sul são enormes e a reaproximação com os países que falam a nossa língua é uma vantagem. Em 2003, nós fundamos a Casa das Áfricas e constituímos na casa um núcleo de pesquisa, um núcleo grande de pesquisa, e fomos pensando em temas. E um tema que logo saltou como um tema muito importante era as relações Brasil-África. 2003, nós não tínhamos a força das relações que nós temos hoje. Então, se pegarmos a atualidade, nós vamos perceber que o crescimento é imenso em todos os universos. Mesmo o Brasil, que era um país um pouco autista, né, muito grande, muito fechado sobre si próprio, começa hoje a olhar para a África e começa também a olhar de uma outra forma para Portugal. Isso parece-me a mim que é uma coisa nova, esse momento que estamos a viver de uma interação tão grande. Para mim é uma coisa nova. Nos últimos anos tem se falado, no governo Lula se falou muito da África por conta dos investimentos brasileiros que estão indo para a África. Então isso, de alguma forma, traz a África para a agenda, para a pauta do Brasil, né? E a gente tem hoje a política de ações afirmativas. Uma das políticas das ações afirmativas é o ensino da história da África nas escolas. Então, eu acho que são fatores muito concretos que ajudam a trazer a África para a pauta da discussão no Brasil. Se de um lado nós temos essas ações do governo, né, o que revela uma área de interesse, nós temos também um crescimento da presença da Embrapa, da Fiocruz e de empresas privadas como Odebrecht, a Vale, a Camargo Corrêa, a Marco Polo, né? É um outro momento. Existe uma fronteira separada por um oceano que está sendo reaberta. Além de virar de frente para nossa fronteira leste, precisamos também abrir os braços para quem vem de lá. O Brasil está a se abrir também para essa África e essa língua que nós temos em comum, assim como para Portugal. Eu acho que é um movimento, é uma coisa que está a acontecer, é uma coisa que está a florescer. E que, mais importante do que olhar para o passado, temos que olhar para a frente mesmo, porque é isso que temos que nos propor, não é? Esses novos desafios e essas novas propostas que estão a surgir. O Brasil é muito grande, né? E durante muito tempo se bastou a si próprio, na sua imensidão. Depois o Brasil fez uma ruptura com a África a partir de certa altura, não é? E a África era olhada durante muito tempo como um lugar bem da escravatura, portanto não era vista de uma forma positiva. Eu acho que isso está a mudar também, esse olhar sobre a África está a mudar. E acho que o Brasil precisa disso, o Brasil precisa de se reencontrar com a África, e com uma África contemporânea de cultura, com uma África que é um continente produtor de cultura, até como forma de devolver a dignidade a essa maioria da população brasileira de origem africana. E isso está a ser feito, quer dizer, as vantagens são óbvias. A primeira vantagem é de uma redinamização cultural, ou seja, ao reencontrar essa África produtora de cultura, o Brasil pode encontrar novos caminhos para a sua própria produção cultural.